Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Eu vou ler os versículos de 14 a 17. 2 Coríntios 2, versículo de 14 a 17. Já achamos? Diz o texto: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu tenho falado para vocês que esse ano estamos querendo desafiar a igreja a que a gente possa crescer em intimidade com o Senhor. E além disso, também crescer no serviço. Por isso que essa palavra do presbítero Vitor, sobre o que falamos no domingo passado, para que você possa, além de estar na igreja, você ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. Eu fiquei muito feliz que essa semana recebi algumas mensagens de pessoas que falaram assim: olha, eu gostaria de conhecer essa área da igreja, olha, eu posso ajudar nisso. Eu ainda vou receber a sua mensagem dizendo também que deseja ter algum trabalho que abençoe vidas na igreja. Mas quando eu falo de intimidade com o Senhor, muitas vezes a gente, ao ouvir esta frase, a gente sempre pensa olhando para dentro. O que eu preciso ser? O que eu preciso receber? O que eu preciso ler? O que eu preciso orar? Mas hoje eu quero voltar a esse texto que já compartilhei com vocês sobre uma outra perspectiva. Porque a intimidade com o Senhor, ela precisa ser refletida. Não é só algo para dentro, é algo que precisa ser visto e percebido para fora. E é muito curioso imaginar que na palavra de Deus, você encontra... Jesus teve sempre esse cuidado, e a parábola é uma dos exemplos do que eu vou falar. O Senhor usa de elementos conhecidos por nós para nos ensinar. E uma das coisas que permeia toda a palavra é o Senhor utilizando os nossos sentidos para nos ensinar. Por exemplo, o Senhor usa a visão para ensinar para mim e para você que a gente precisa ser a luz do mundo. E diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O Senhor está usando de uma coisa que você sabe o que é enxergar. Até o cego sabe das limitações que lhe são impostas por não enxergar. Na Bíblia você encontra a referência ao sentido do paladar, e disse Jesus que você precisa ser o quê? O sal da terra. Isso tem a ver com aquilo que para a gente traz gosto, traz sentido na alimentação. Você encontra na Bíblia também o sentido do tato. E nesse caso especificamente, houve um encontro de Jesus com um discípulo que diz o seguinte: se eu não tocar, quem foi esse? Tomé. O Senhor usa isso para que esses elementos, para que a gente, com figuras muito próximas, nós possamos perceber sua presença, nós possamos entender o sentido do que ele faz. Quando ele fala, por exemplo, de ouvir, na Bíblia tem mais de 160 referências à audição. Por exemplo, se alguém ouvir as minhas palavras, disse Jesus, e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E especificamente nesses versículos que eu li, nós estamos ouvindo do olfato. Quando fala do bom perfume, quando fala da fragrância, eu e vocês entendemos o sentido, porque é aquilo que a gente, com o nosso olfato, pode perceber. E essa figura de ensino que o Senhor utiliza através de Paulo aqui,
para que a gente possa criar ou crescer na intimidade com Ele. Se você for entender ou procurar entender o uso do perfume, a gente vê sentidos na Bíblia. Por exemplo, no livro de Amós, era uma referência utilizada da boa fragrância, da unção, por exemplo, para alegrar banquetes e festas. Você encontra também essa figura da boa ou da melhor fragrância em Provérbios, falando do contato, falando da relação entre os amantes. Você encontra isso em Cantares também. Mas a gente aprende também que a gente usa algum perfume que não é para refletir o melhor, mas é para mascarar os odores corporais. Tem muita gente, e botam isso até na conta dos franceses, que eles têm os melhores perfumes porque eles tomam poucos banhos, não é isso? É discriminação com os pobres coitados. Mas a gente usa desodorante todo dia exatamente para ocultar ou mascarar os nossos próprios odores. E aí é interessante pensar, caminhando nessa história do perfume, ele pode desempenhar um sinal característico, né? Quando você sente um determinado perfume, pode ser que esse olfato seu te lembre alguém, não é? Fulano usa esse perfume. Ah, esse perfume é o perfume de fulana. Ou então também pode trazer para a gente um sinal característico de um lugar. O cheiro da casa da avó, o cheiro da comida da mãe, o cheiro do travesseiro. Tem gente que para onde vai leva seu travesseiro, porque se acostuma e o seu travesseiro é um verdadeiro nana-neném. Se pegar outro travesseiro, tem dificuldade em dormir. Perfumar-se também tem um sentido de exteriorizar a sua alegria de viver. Tem gente que se perfuma exatamente para sair de casa e viver a alegria do momento que se está passando. É engraçado, para o luto ninguém se perfuma, para a morte ninguém se perfuma, mas na antiguidade se usava a unção com perfume exatamente para poder não deixar que o cheiro mau piorasse a situação dos presentes ou da família. Era a tentativa de dar um sentido melhor àquilo que está morto. Mas Paulo aqui, ele não está no melhor dia. Paulo não está vivendo o melhor da sua vida aqui. Na verdade, nesse momento da história, ele está vivendo um problemão. Porque tudo está dando errado. Porque as coisas não estão acontecendo, porque ele está sendo mal falado, porque ele está sendo julgado, ele está tendo que enfrentar uma situação na igreja de Corinto, que ele esperava que Tito aparecesse para dar as informações que ele precisava para lidar com a situação da igreja, e Tito não apareceu. E Paulo diz, e se você tiver o cuidado depois de ler essa carta, vai ver, eu estou sendo perseguido, eu estou sozinho, eu estou cheio de problemas. E aí é curioso que no meio dessa situação, a sua intimidade com o Senhor, ele leva ele a dizer, mas eu tenho certeza que Deus sempre nos conduz em triunfo. E esse triunfo é difundido, sabe por quem? Por nós. A intimidade do Senhor, ela precisa ser vivida na dimensão da percepção dos outros, do que eu sou, do que eu faço. E você e eu, nós somos agentes de comunicação de bênçãos. As pessoas precisam ser abençoadas. As pessoas precisam olhar para mim e para você e não perceber o que é pior na vida, mas o que é melhor, porque é isso que Jesus oferece. E veja o que Paulo está lhe ensinando aqui. Primeiramente, quando ele fala do bom perfume, ele está nos mostrando que esse bom perfume é símbolo do conhecimento de Cristo, de Jesus. Exalar um bom perfume é a consequência de um coração e de uma mente que conhecem a Jesus, que o reconhecem em seus passos. Mas de que tipo de conhecimento eu estou falando?
Porque é um conhecimento que eu e você até temos, que é o conhecimento da história. E todo ano a gente repete no Natal o nascimento, a vida, a história, a trajetória, os milagres de Jesus. Mas não é só desse conhecimento que estamos falando. Há também o conhecimento quanto às implicações. Aí, essas implicações a gente pode se lembrar do nascimento virginal de Jesus, dele ser verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, da transcendência da sua obra, da sobrenaturalidade dos milagres, e a gente entra ou adentra num mundo que eu e você não dominamos. Esse conhecimento também é necessário, mas não pode ser isso. Não pode ser só isso. O da história e das implicações. Há um conhecimento que é fruto da convivência. Lembra do que Jó disse ao final de toda a problemática que enfrentou na sua vida? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o conhecimento que é fruto de quê? Da convivência. Eu soube como lidar com Jesus, e esse bom perfume, ele só pode partir daí. Porque, infelizmente, muito da religião hoje em dia, ela vive de aparência. Ela coloca um perfume que é para poder lidar com seus maus odores, em vez de tratar aquilo que vai no íntimo do coração. Cuidado. Cuidado para não viver um evangelho que seja só exterioridade. A gente aprende na palavra de Deus que a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Intimidade com o Senhor não pode se reduzir a alguns momentos de culto. Levanta, canta um pouquinho, senta, ora um pouquinho, depois lê um pouquinho, depois ouve um pouquinho, depois vai um pouquinho embora. Precisa ser mais do que isso. Precisa viver não só do conhecimento intelectual do Senhor, mas da vivência. E essa vivência só se dá na medida em que você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nesse momento da minha história. Senhor, eu preciso da salvação que só o Senhor Jesus pode me dar. Eu preciso da salvação de mim mesmo. Eu preciso da salvação nas circunstâncias de vida em que eu estou envolvido. Eu preciso da salvação do ponto de vida em que eu me conduzir. E nesse sentido, a gente precisa ter essa sinceridade diante de Deus, porque muitas vezes a gente culpa céus e terra por tudo que acontece conosco. E nós somos muito pródigos em nos auto-perdoar e não lidar com as verdadeiras motivações do coração. Bom perfume é fruto de convivência de alguém que experimenta a verdade de um Jesus que diz: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. É um Senhor que não está na cruz, é um Senhor que ressuscitou, que é presente, que alivia fardos, que quer ouvir a sua voz, que quer ser percebido por você nos seus passos. Eu gosto de Tomé, eu gosto muito, é um dos discípulos que eu mais gosto, Tomé. Porque Tomé é conhecido como aquele que duvidou, né? Aquele que ousou perguntar, é aquele que não acreditou no que lhe disseram. Ele disse: opa, pode parar. Vocês encontraram, viram, eu não. Eu vou atrás da conversa de vocês? Que conversa é essa? Se eu não tocar, eu não acredito. Essa coisa concreta, eu acho isso, sinceramente, não se escandalize não, eu acho isso maravilhoso. É alguém que quer Jesus, é alguém que quer que a sua fé seja concretizada na relação com o Senhor. E o que eu acho mais lindo é que Jesus vai ao encontro de Tomé, do jeito que ele era, do jeito que ele estava. E eu creio que isso só aconteceu porque Tomé se assumiu como era. E ele aprendeu a crer além dos sentidos. Ele aprendeu isso. E ele aprendeu com o Senhor Jesus. É dessa intimidade que o Senhor nos convida
a exalar o bom perfume. Mas não para aí. Paulo está nos ensinando como o perfume ele é percebido. E aqui é o que eu quero também deixar claro uma vez mais para você, porque eu posso buscar toda a intimidade com o Senhor e isso não ser percebido por ninguém, porque a minha fé é egoísta, autocentrada. Eu que quero mais de Deus como se eu fosse um privilegiado, uma privilegiada. Como muitas vezes, em vez de eu me permitir tratar pelo Senhor, eu quero cauterizar ou acalentar a minha consciência que me acusa. Como o bom perfume é percebido. Porque eu posso falar que eu estou perfumado, mas será que o perfume está sendo percebido? E sabe como é o nome desse bom perfume aqui nesse momento da história? É testemunho, irmão. É testemunho, irmão. O Senhor Jesus nos ensinou, pelos frutos conhecereis que sois de quem? De Cristo. É isso, a intimidade com o Senhor nos permite ter frutos que são percebidos pelos demais. A história é cheia de gente que nos ensina que seus frutos mostram o seu compromisso com Deus vivo. Gente que alguns deles a gente até questiona. Como é que aquela Terezinha de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá, frágil, adoecida, abençoa tanta gente que ninguém tinha coragem de se levantar, como aquela mulher que nos sinais de força, de poder, de capacidade, de possibilidades, aquela é a anti-história. É a anti-história. Mas Deus permitiu que na fé em Jesus o seu bom perfume exalasse, e se o testemunho fosse de um Deus, foi de um Deus que ama, de um Deus que acolhe, de um Deus que é presente. Eu poderia aqui citar inúmeras pessoas que assim agiram na sua existência e foram referenciais que a gente é curioso. A pessoa só está refletindo a sua intimidade com Deus e a gente chama essas pessoas de santas, de santos. Quando na verdade o Senhor nos convida a nos santificar a todos. Bom perfume é testemunho. Mas é curioso eu pensar que não é qualquer perfume. Ele tem um caráter distintivo do perfume que é de Jesus. Eu não gosto muito de perfume não, português claro aqui contigo, tá? Mas vocês meninas que gostam de perfume, a gente sabe que misturar perfume não é uma boa prática. Estou certo ou estou errado? É isso mesmo? Pois é essa figura que Paulo está usando para nos ensinar. O caráter distintivo do perfume do Senhor Jesus. Cuidado para você não estar ouvindo outras vozes, várias vozes, e crendo, como diz o jargão popular, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma doce mentira. Isso é um ledo engano. Porque, na verdade, há um só Deus verdadeiro. Há um só Deus verdadeiro. E eu e você precisamos refletir sobre isso e ver em que deuses nós estamos botando a nossa confiança. Peraí, calma aí. Não vai longe demais nessa hora, não. Em dizer, é isso mesmo. O nosso Deus é o verdadeiro. A nossa religião é a melhor. Nós somos verdadeiramente corretos. Vai devagar com esse negócio aí. Vai devagar com essa ideia. Porque é preciso que a sua mente e o seu coração estejam focados em Deus. Porque eu e você facilmente criamos outros deuses na nossa existência. Eu e você podemos dizer, Ângela, eu creio no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas aqui agora eu estou idolatrando o problema que eu não consigo resolver. Aqui agora eu estou idolatrando a força de alguém crendo que é um homem ou uma mulher que pode resolver os meus problemas.
E a idolatria, ela pode ser, vamos dizer assim, positiva, no sentido de se esperar o melhor do outro. Mas pode ser uma idolatria negativa, que quer colocar toda a culpa da sua existência numa outra pessoa. Ou seja, toda idolatria é contrária ao Deus que é verdadeiro. Não misture perfumes. Não misture os perfumes. O bom perfume, a fragrância a ser manifestada, é fruto do conhecimento, diz Paulo aí no versículo 14, do Deus que é verdadeiro. Mas sabe, irmãos, é preciso uma postura, é disso que estamos falando. É preciso pagar o preço, é preciso fazer diferença, não de fachada, não exteriormente, mas é preciso que até a gente entenda, com a figura do perfume, o que isso significa. Estava vendo o seguinte, sabe como é que faz um perfume? Vocês sabem? 3 coisas. 3 coisas são precisas para fazer um perfume. Primeiro, a essência. Segundo, um solvente. Terceiro, um fixador. E a qualidade desses 3 elementos é o que determina o preço do perfume. Porque se o fixador for fraco, o cheiro vai embora logo. Você botou, se o fixador não for bom, ele acaba. Se o solvente não for adequado, ele mascara o cheiro da essência, ele estraga o cheiro da essência. Se a essência ela não for de boa qualidade, você pode botar o melhor solvente, o melhor fixador, que não vai dar resultado. Eu estou falando aqui que a essência do perfume aqui é o segredo. Não tem jeito de uma essência ruim dar um perfume bom. Não tem jeito. Não tem jeito. E é nesse sentido que Paulo está dizendo para a gente, olha, não mercadeje a palavra. Não ofereça como uma barganha. Não venda. A palavra de Deus não é instrumento de troca, de poder, de favorecimento pessoal. E se você percebe isso em algum lugar que você esteja, na sua intenção ou até de outros, é oportunidade de reflexão. Porque hoje em dia, o Evangelho ele é mercadejado. Ele serve de elemento de troca. Ele serve de elemento de manietação das consciências. Ele serve para utilidades teológicas que a palavra de Deus, ela não quer que isso aconteça. Deus não é o meu escudo e a minha lança para matar, para destruir. Quem faz isso é uma outra pessoa que veio para roubar, matar e destruir. Você sabe de quem nós estamos falando, né? É de Satanás mesmo. É dele mesmo. Não mercadejar a palavra nos ensina que há um preço a pagar. Jesus é Deus e é de amor. Abre os seus braços e nos acolhe. Como falei na minha oração, é presente, nos compreende, sabe o que vai no íntimo, sem sombra de dúvida. Mas Ele nos diz que estar na sua presença nos leva a pagar um preço. Cada um tome a sua própria cruz e siga-me. Há um preço. Há um preço da autonegação. Paulo está denunciando aqui contra o evangelho que é falso, numa igreja que passou a acolher o laissez-faire das religiões de Corinto. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, o evangelho não é fácil. Ele está falando contra um evangelho que é fácil. Porque o que é pecado é inegociável. E é importante que eu e vocês assumamos um compromisso diante de Deus. Eu não vou compactuar com o mal. Mesmo porque o mal já foi vencido por Jesus. Nós estamos nos estertores finais do mal. Mas ainda hoje, infelizmente, há gente que continua a apostar no mal e usar a maldade como elemento na vida.
Não se convençam que tudo é errado. Não se convençam que o mundo é assim. Não se convençam que não tem jeito. Não se convençam que é impossível. Não se convençam que acabou, porque tudo isso é mentira. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor Jesus prometeu presença. Eu vou à frente de vocês. Eu não estou querendo aqui lhe dar uma injeção emocional. Eu quero lhe falar que a intimidade com o Senhor Jesus nos leva a refletir essa intimidade. Não se permita só convencer intelectualmente, ou quem sabe já cansou, já desligou até da mensagem e está pensando no que vai almoçar. E tomara que você tenha um bom almoço. Mas olha, intimidade com o Senhor, ela precisa ser percebida. Ela precisa ser percebida. O Senhor nos convida a fazer diferença onde a gente está. Entenda essa diferença como fruto da sua intimidade com Deus. Não é só pela roupa que você veste, pelo corte de cabelo, pelas palavras que você usa. Porque nós temos um dialeto próprio, o evangeliquez, né? Então, se a gente aprende essas palavras, então beleza, eu sou um crente, né? Houve um tempo que se dizia, se não bebe, não fuma e não joga, já é um quase crente, né? Como se isso fosse a síntese da maldade do coração. E eu não estou falando em favor dessas três coisas, não. Mas cuidado, para não, com o seu convencimento intelectual, com a sua consciência, você não está acreditando num Jesus que é incompleto, que não é o verdadeiro. Cuidado para não estar acreditando no Jesus da cultura apenas. O Jesus daquilo que todo mundo faz. Mas a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Que o temem. Mas finalmente, Paulo está nos falando sobre a qualidade de um bom perfume. E é preciso saber identificar um bom perfume. E aí eu quero lhe deixar algumas perguntas com você, marcando isso que eu estou lhe dizendo. Elementos para reflexão na vida. A quem você está seguindo? A quem você... Não, para. Não me vem com aquela... Eu estou seguindo a Jesus. Não. Para. Analisa. Porque ao escrever isso, eu fui pego em algumas armadilhas do meu coração que me levaram a avaliar. Espera aí, eu estou dizendo que estou seguindo a Jesus, mas tem outros caminhos aparecendo diante de mim. Isso é ser humano. Isso é humano. Quais são os valores, os verdadeiros valores da sua vida? O que para você é o mais importante? Quem frequentou a escola dominical, nós estamos chegando quase ao final de um estudo sobre produtividade à luz da palavra. E lendo esse livro me levou muito a refletir sobre os valores. Porque não adianta, você pode falar uma coisa, mas as suas prioridades determinam os seus valores. Não tem como. Não tem como. Se você não lê a Bíblia, é porque isso não é um valor para você. Não é uma prioridade na sua vida. Se você só ora no momento da crise, pronto, eu não preciso pegar, trazer juízo sobre você. Mas eu peço a você, em nome de uma intimidade com o Senhor, que ela se espraia, que ela é percebida, reflita sobre o que tem sido os verdadeiros valores na sua vida. Que muitas vezes você pode até dizer, eu não quero isso, mas nunca parou para pensar. O que está determinando as suas decisões? Porque consequência disso, sabe o que vem? Os seus hábitos. Os seus hábitos. E aí a gente pode falar, ano novo, vida nova, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar disso, vou deixar daquilo, mas não adianta, isso não é de fora para dentro. Isso é de dentro para fora. Para fora. Porque perfume, ele produz efeito. E nós estamos falando da reação dos homens para com o aroma de Jesus.
E há reações que nós pensamos que são com a gente. Já aconteceu isso com você? De gente que pega no seu pé, que é implicante contigo, que se você ficar calado, está errada. Se você falar, está errada. Se você andar, está errada. Se ficar parado, está errada. Porque há muitas coisas na vida e você precisa perceber isso. Que a reação não é a você, é o perfume que você exala. Perfume que você exala. E aí Deus lhe dá a chance de avaliar. Será que eu estou sofrendo essas resistências pelo bom perfume ou é porque eu estou exalando mau cheiro? A reação dos outros, ela nos permite uma avaliação. Alguém disse certa vez que tudo é pessoal e nada é pessoal. E muitas das fontes de problemas e guerras, não só na vida, mas nas nações, é exatamente pela incapacidade de reflexão. Como eu estou sendo percebido. E aí Paulo diz o seguinte, olha, tem gente que percebe o teu perfume e para eles não é agradável. Não é cheiro de vida, é cheiro de morte. Você leu isso aí. É cheiro de morte. Para aqueles que querem permanecer em pecado, o perfume de Cristo é ruim, não é bom. Porque diz o seguinte, minha consciência está me acusando e eu não quero isso. Eu quero o torpor de uma vida que só me traga prazer, mas que não me corrija. Esse cheiro é cheiro de morte. Mas para aqueles que são salvos, é aroma de vida para a vida. Não se engane. O Evangelho divide a espada de dois gumes. Ela divide a humanidade. Não é você que o faz, é o Evangelho que o faz. Há pessoas que rejeitam a palavra de Deus e há pessoas que ouvem a voz de Deus. Por isso eu concluo dizendo, o bom perfume de Cristo te convida a conhecer a Jesus. Experiência. Ter a experiência com Jesus. O bom perfume de Cristo te convida a assumir o seu perfume. Assumir, pagar o preço de conhecer, de ter a vivência com Jesus. É se assumir como um discípulo do Senhor Jesus. Mas que você identifique o aroma que traz vida e não fique cheirando cheiros de morte, nem colocando perfume em defunto, mas que você possa exalar o doce perfume, o bom perfume que o Senhor Jesus lhe atraiu e lhe atrai ainda hoje. Que Deus te abençoe.